os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Bom dia, Teresina, bom dia, Piauí, bom dia, Brasil. Esse é o seu programa Bom Dia com a Palavra. Teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Ele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Bom Dia com a Palavra vai ao ar de terça a sexta-feira, às 7 horas da manhã, pela sua IBV Web Rádio. E está disponível a partir das 8 horas no seu canal Descanso no YouTube. Conecte-se. O cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Bom Dia com a Palavra. Bom Dia com a Palavra é um oferecimento da Igreja Batista da Vermelha, uma igreja, na visão, igreja multiplicadora. Faça-nos uma visita. O templo fica situado na rua 13 de maio, número 1717, bairro Vermelha, próximo ao Mercado Municipal. Sempre sua companhia. As músicas do nosso roteiro são captadas no YouTube. Músicas para você adorar. Celebramos ao teu nome, Senhor Jesus. Só tu és rei e reina por geração e geração, e a tua noiva aguarda a tua volta, Senhor. A ti nós celebramos neste lugar, com as nossas vidas,
com a nossa intenção, com o nosso coração. Aleluia, com palmas celebra o Senhor. A morte não pôde contê-lo. Por alguns instantes o inimigo celebrou, mas ele tinha se esquecido da promessa que o Filho do Homem ressurgiria ao terceiro dia para livrar-nos do pecado, para livrar-nos da maldição eterna. E hoje nós temos vida e vida em abundância. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Por ti nós vivemos, a ti nós celebramos. Recebe a nossa adoração. Recebe a adoração. Nós te exaltamos, Cristo. Tu és o Rei dos Reis. Teu reino não tem fim. Vivemos pra tornar teu nome conhecido. És o princípio, o fim, pra sempre. Cante! Só tu és Rei a todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda eternidade. Pra sempre és vitorioso Deus. Só tu és Rei pra todo sempre. Deus poderoso, te exaltamos. Reinas por toda eternidade. Pra sempre és vitorioso Deus. Ele venceu. Em ti nós somos mais que vencedores, Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração. Aleluia. Eu
sinto que Jesus está presente aqui neste lugar. Eu sinto que Jesus está presente aqui neste lugar. Neste lugar, Jesus presente aqui está. Neste lugar, Jesus presente está. Eu sinto que Jesus está presente aqui neste lugar. Eu sinto que Jesus está presente aqui neste lugar. Neste lugar, Jesus presente aqui está. Neste lugar, Jesus presente está. Já posso perceber a unção, já posso perceber a unção, essa força preenchendo este lugar agora. Já dá pra ver que há amor, e isso prova que Jesus aqui está. Ele está neste lugar. Eu creio que Jesus está agindo aqui neste lugar. Eu creio que Jesus está agindo aqui neste lugar. Neste lugar, Jesus agindo aqui está. Neste lugar, Jesus agindo está. Eu creio que Jesus está agindo aqui neste lugar. Eu creio que Jesus está agindo aqui neste lugar. Neste lugar, Jesus agindo aqui está. Neste lugar, Jesus agindo está. Já posso perceber a unção, já posso perceber a unção, essa força preenchendo este lugar agora. Já dá pra ver que há amor, e isso prova que Jesus aqui está. Ele está neste lugar. Já posso perceber a unção, já posso perceber a unção, essa força preenchendo este lugar agora. Já dá pra ver que há amor, e isso prova que Jesus aqui está. Ele está neste lugar. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.
comigo, vai. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha, Deus vai abrir outra porta. outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Só quem crê, levanta a mão pra adorar Ele aqui, vai. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei Deus cuida de mim. Bom dia com a palavra. Bom dia com a palavra. Idealização, roteiro e apresentação, pastor Carlos José. Revisão, organização e edição, Alexson Moraes. Sempre sua companhia. Bom dia. E vamos de música boa. Músicas para você adorar.
que livra da morte e pecado. Por ela nós somos reconciliados. Por ela nós somos reconciliados. Graça! 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 Superabundante! Graça! Superabundante! Graça! 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 Superabundante! Graça! Superabundante! Graça! Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. E um dia seremos o quê? Glorificados. Graça, 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 superabundante. Graça, superabundante. Graça, 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 superabundante. Graça, superabundante. Graça. Agora nós vamos proclamar. 2, 3. Somos filhos da graça, divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado. Por ela nós somos reconciliados. Por ela nós somos reconciliados. Aleluia! Graça, graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, 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 aleluia. Superabundante. Graça, superabundante. Graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados. E um dia seremos glorificados. Aleluia! Graça, graça, superabundante. Graça, superabundante. Graça, 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 glória a Deus. Aleluia! Superabundante. Graça, superabundante. Graça, superabundante. Ei, graça, superabundante. Graça. Aleluia. Aleluia! O Espírito de Deus está nesse lugar. Vamos nos alegrar com Ele nesta noite. Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move, se move, se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar.
sempre em sua companhia. Bom dia. Iniciamos hoje a leitura do livro 40 Dias Intencionais do pastorzão Marcos Petrucci. Pastor Josimar e sua igreja, a Quarta Igreja Batista de Araguaína, estão fazendo esta campanha e nos permitiu publicar no programa Bom Dia com a Palavra os áudios da leitura feita pela irmã Kessiane. 40 Dias Intencionais. 40 Dias Intencionais. Aprendendo com o mestre da intencionalidade, Jesus. Dia 1. Intencionalidade para todos. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. 1 João 1:1b. Quando você ouve a palavra intencional, o que vem à sua mente? São pessoas demonstrando que têm o objetivo de alcançar outras pessoas a partir de um propósito em mente. Talvez, por ser uma palavra que pouco usamos, temos uma dificuldade de pensar na grandiosidade que está por detrás dela. Nossa noção se revela limitada para entendê-la, uma vez que estamos acostumados apenas com as palavras evangelização, proclamação, discipulado, etc. Mas todos os que almejam alcançar alguém através da proclamação do Evangelho devem compreender que um movimento intencional do Espírito Santo começa a ser gerado em nossas vidas para que alcancemos outras pessoas para Jesus. Intencional, diz o dicionário, que é feito de propósito, por querer, intencionado, proposital, deliberado. Kate Phillips, no livro A Formação de um Discípulo, afirma que a motivação é o desejo que nos impele a ir ao encontro de nosso propósito. A motivação estimula o discipulado a ser uma pessoa de Deus, a ministrar efetivamente e com alegria. É justamente essa alegria em promover a vida de Cristo nas pessoas que nos leva a sermos intencionais. Conforme nos ensina as Escrituras, Jesus veio salvar os que estão perdidos. A grande comissão traz consigo um movimento de participar ativamente da vida das pessoas quando nos propõe. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, 19. Meu objetivo aqui é ajudar você a encontrar a sua maneira particular de ampliar o alcance dessa obra, achar o seu lugar na salvação dos perdidos. Isso porque a missão de Jesus se completa com a ação de cada um de seus seguidores. Ele próprio nos convocou a isso quando disse aos seus discípulos: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, 15 ao 16. A mensagem não parou naqueles discípulos que assistiram à ascensão de Cristo. Vale para todos aqueles que creem. Se você está interessado nessa jornada, o primeiro passo já foi dado. Ao longo desses primeiros capítulos, vamos conversar sobre uma questão que é central para que sejamos eficazes em nossa intencionalidade. Afinal, a quem ele se destina? A Epístola de 1 João, que é a nossa principal referência nessa jornada, dá muitas dicas a esse respeito. Ela é repleta de expressões que mostram a maneira especial que devemos nos aproximar das pessoas que necessitam do amor de Jesus e de sua graça. O momento em que ouvimos essa expressão, o que experimentamos, proclamamos com respeito a palavra da vida. Isso nos leva a entender as ações intencionais de Jesus. A intencionalidade de Jesus. Quando Jesus estava no ambiente da Galileia, ele desce com a sua comitiva e automaticamente uma multidão afluiu para junto dele. Lucas narra como uma mulher o toca. Sua expressão é: alguém me tocou. Lucas 8:45. Em um ambiente que as mulheres não eram valorizadas, Jesus vai chamá-la de alguém. O ambiente é conturbado. Jesus está na Galileia, cercado de gente que quer ouvi-lo, aprender dele e receber suas bênçãos e milagres. No meio da multidão, há uma mulher que tem a sensação de que não deveria estar lá. Ela sofre com uma doença que provoca um fluxo de sangue. E a lei judaica de então dizia que todas as pessoas dessa situação são impuras. Isso significava que ela estava praticamente banida da sociedade. Caso se sentasse em algum lugar, esse lugar se tornaria impuro. Ocorre é que ela está desesperada, sofre desse mal há 12 anos. Gastou o que tinha com os médicos e curandeiros, sem resultado. Por isso, misturou-se à multidão que cercava Jesus e tocou a borda de sua roupa, acreditando que seria o suficiente para receber a bênção da cura. Sim, ela consegue o que almeja, mas isso não foi o suficiente. Jesus quer dar saúde a ela, mas sua missão vai além disso. Ele tem a intenção de salvá-la completamente. Por isso, interrompe a sua caminhada e sua palestra com o público para fazer uma pergunta.
quem tocou em mim? A multidão se acotovelava em torno dele e Pedro responde o que era óbvio: está todo mundo tocando o Senhor. Esse lugar está cheio. Mas o toque a que Jesus se referia era especial. Somente quem poderia curá-la sabia do que estava falando. Imagino que ela estava cheia de medo. Talvez pensasse que iria levar uma bronca, afinal, ela era impura e não deveria estar ali. Não era digna das pessoas que a cercavam, muito menos de Jesus. É então que o milagre acontece. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fala ao mestre. Para quem estava sozinha na multidão, sentindo-se suja e rejeitada para todos, não havia carinho maior. As leis de Levítico, que descrevem esse modo de agir, não vigoram mais. Mas quantas pessoas, ainda hoje, não vivem de maneira semelhante? Há quem tenha doenças que a sociedade moderna estigmatiza tanto quanto no primeiro século. Há pessoas que acham que nunca serão perdoadas pelas coisas que fizeram no passado. Para esses e outros, a intenção de Jesus está a caminho. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Um milagre, eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, quando os homens não puderam me atender. Eu precisava de um milagre, quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou, e o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz. Para minha geração,
pecadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, somos nós, somos nós. saberá da luz, o mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Farei discípulos em toda a terra,
Rei Jesus, se entregarão ao Rei Jesus. A honra, a glória, ao grande trono entregarão. A honra, a glória, ao Rei dos Reis entregarão. A honra, a glória, ao grande trono entregarão. A honra, a glória, ao Rei dos Reis adorarão. Pelo que também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Olhará e saberá da luz. O mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Farei discípulos em toda a terra. O mundo me ouvirá e adorarão ao Rei Jesus. Se entregarão ao Rei Jesus. A honra, a glória, ao grande trono entregarão. A honra, a glória, ao Rei dos Reis entregarão. A honra, a glória, ao grande trono entregarão. A honra, a glória, ao Rei dos Reis adorarão. Bom dia com a palavra. Uma reflexão para o seu coração, direto do coração de Deus. Pastor Alfa Engama. A graça e a paz do nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu amado irmão e minha amada irmã. Nosso devocional está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. A palavra primazia significa ocupação do primeiro lugar, prioridades, excelência. No contexto da nossa caminhada diária, ela define o que governa o nosso coração. Em Mateus 6,33, Jesus não está apenas nos dando um conselho religioso, ele está revelando uma lei espiritual de alinhamento e descanso. Buscar o reino em primeiro lugar significa governar nossa vida sobre a ótica da vontade de Deus.
é perguntar: o que o rei deseja que eu faça nessa situação? Antes de agir, buscar sua justiça. É desejar viver de forma que o agrade, alinhando nosso caráter e nossas escolhas aos padrões dele e não as do mundo. O ser humano tem uma tendência natural de invertir essa ordem. Gastamos a maior parte de nossa energia, do nosso tempo e das nossas preocupações correndo atrás de todas estas coisas: sustento, aprovação, estabilidade, futuro. O problema é que, quando as coisas ocupam o primeiro lugar, a ansiedade assume o trono do nosso coração. Deus não é indiferente às nossas necessidades legítimas. Ele sabe que precisamos de recursos, de saúde, de direção e de paz. A promessa é clara: o acréscimo é consequência do alinhamento. Quando colocamos Deus no topo da pirâmide, tudo que é essencial encontra o seu devido lugar por providência divina. Mas eu te pergunto, o que tem ocupado o topo das suas prioridades? O seu olhar está sendo investido em coisas? Como é que está usando o seu tempo, os seus pensamentos? Quais são as suas ações mais importantes no dia? Elas refletem a busca pelo reino de Deus? Só buscam as coisas, satisfação, desejos, paixões e interesses? Em nome de Jesus, tenha primazia pelo reino de Deus. Jesus te abençoe. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro
em seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. O sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. E o Bom Dia com a Palavra desta terça-feira fica por aqui. Nosso desejo é que Deus abençoe você ricamente nesse dia, que Ele te conduza, ouça a voz do Filho de Deus. Tchau, tchau. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias. Que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilhe em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito brilhe em nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer, todos os dias.